doença acontece médico, com parente médico, o médico fica mais doente ainda, porque aí fica malucão. Porque essa coisa grave. Ah, está com câncer no fígado, vai morrer daqui a uma semana e tal. Aí fazer exame do cílio. Aí fiz ultrassom dele, saí correndo, com o coração acelerado. E o que acontece? No final não tinha muita coisa, não tinha nada no fígado, mas aí eu resolvi fazer o exame de sangue dele. Quando eu fui fazer o exame de sangue, para ver será que a minha falciforme, eu me lembrei que a minha mãe e a minha irmã tinham uma tal de doença chamada talassemia, que é uma outra doença da hemoglobina, sabe? É um outro tipo de doença hemolítica, e é hereditária. E a minha mãe tem, e uma das minhas irmãs também tem. Eu sou médico, tenho 45 anos, aí vou fazer meu primeiro exame de sangue. Aí descobri que eu tenho talassemia também. Aí fiquei contente, né? Porque eu pensei, ai meu Deus do céu, o nome do Ciro é só uma talassemia, entendeu? Não é uma doença. Então, eu estou contando isso para a gente ver como é que essas doenças são difíceis de serem diagnosticadas. Se a gente que está no meio tem essa dificuldade toda para fazer o diagnóstico de nós mesmos, imagina a pessoa que está por aí, sabe, que não sabe, não tem esse tipo de informação. E como é que a gente reconhece uma pessoa que está no meio falciforme? Se fosse traço falcêmico só através de exame. Mas, muitas das vezes, como é uma doença grave, a doença se manifesta através de crises e até mesmo através de aspectos. Eu falei, olha, a anemia falciforme, a hemácia, o glóbulo vermelho fica alterado, fica em forma de foice, então há uma ruptura, se rompe, e dentro da hemácia tem uma substância chamada bilirrubina, que é uma substância que dá uma pigmentação amarelada. Então as pessoas com anemia falciforme, às vezes até fora da crise mesmo, mantêm a mucosa epitérica amarelada. Você olha para a pessoa, tem o branco dos olhos mais amarelado. Por quê? Porque está sofrendo hemólise. Há um rompimento, uma ruptura do glóbulo vermelho, aí aquele glóbulo vermelho libera essa tal de bilirrubina, que é uma pigmentação, que é uma substância de pigmentação amarelada e que tinge a mucosa dos olhos e a pessoa fica com a mucosa amarelada, icterícia. Essa é a fisiopatologia, né, é o mecanismo da anemia falciforme. E como é que se faz o diagnóstico de laboratório da anemia falciforme? Se você fizer um exame de sangue normal, que a gente diz que é um hemograma, você pega algumas coisas, mas muito inespecíficas, não dá para chegar a diagnóstico não, né? Se colocar o sangue também no exame de esfregaço, que a gente chama, que é botar o sangue numa lâmina e olhar bem no microscópio, você vê as hemácias em foice sob determinadas condições, aí vê que os glóbulos vermelhos estão alterados, né, sob determinadas condições, mas mesmo assim não chega ao diagnóstico. O diagnóstico já é feito através de um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Você tem que olhar a hemoglobina e você encontra essa hemoglobina que eu falei, que é a hemoglobina S. Tá? Eu sei que vocês discutiram, isso aí foi informado na outra reunião, mas eu não posso deixar de falar no quadro clínico da anemia falciforme. A gente lembra que, na verdade, quando teve a reunião sobre anemia falciforme, na verdade foi mais até do aspecto social. É um grupo, né, de não técnicos, profissionais, que questionam, né, subsídio do governo, atenção e tal. Foi até mais, durante o tempo todo eles se colocavam que eles nem eram capacitados ali para estar nesse nível de informações. Então é interessante a gente estar ouvindo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é importante, sabe por quê? Não é querendo nem amedrontar a gente aqui não, mas eu acho que a gente, nós negros, nós pretos, nós devemos ficar atentos a essa questão, até mesmo para submissão a um exame de sangue, principalmente alguns de nós com história. Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma mãe que estava talassemia. Sou médico há 22 anos, nunca tinha feito um exame de eletroforese de hemoglobina. Que coisa ridícula para mim, né? Aí tem que esperar o meu filho ter um sintoma para eu saber se poderia ter uma anemia falciforme ou uma talassemia, como ele tem, as minhas filhas também têm, e eu tenho. Agora você imagina, isso para mim é a dificuldade, agora você imagina para
as pessoas que não têm esse tipo de informação. Por isso que é importante, eu acredito, da gente tocar aqui nessa questão de quadro clínico, falar uma coisa até que aparentemente pode ser mais técnica, mas que é interessante da gente discutir para depois levar não só para as nossas famílias, mas para as outras pessoas, para os outros negócios. Você pode ter anemia falciforme. De cada 100 brasileiros, 3 têm doença falciforme, né? Que tem uma relação direta com a nossa etnia. Então a gente tem que ficar atento, até mesmo para fazer essa avaliação da combinação conjugal, de relacionamento, é uma coisa de aconselhamento genético, né? Então eu estou namorando, vou casar, eu tenho o traço falcêmico, eu tenho que saber se a minha namorada, minha companheira, se ela tem traço falcêmico também, eu tenho que saber se meu companheiro, se meu namorado tem traço falcêmico também. Então isso é importante. Voltando assim a essa questão do quadro clínico, né? O quadro clínico todo ele é devido àquele fenômeno de obstrução dos pequenos vasos pelas hemácias deformadas, os glóbulos vermelhos deformados. Em vez de redondinho está em forma de coice, se agrega, se junta, obstrui, entope ali o vaso. Entope o vaso aonde? Entope o vaso em todo quanto é lugar, né? E dá crise de dor, que a gente chama de crise álgica, né? Álgica de dor, né? E essas crises álgicas, elas são desencadeadas por uma série de fatores. Quais fatores são esses? Baixa concentração de oxigênio, a pessoa que tem anemia falciforme vai num lugar alto, pode ter crise de dor. Vou passear lá em Teresópolis, e não sei se eu tenho anemia falciforme, às vezes tem gente que descobre que tem anemia falciforme indo para um lugar alto, né? Porque cai a concentração de oxigênio nos lugares altos, e isso faz com que a pessoa que tem anemia tenha sintoma, tenha dores articulares, tenha dor nas articulações, dor nos membros, dores ósseas. Outra situação também é a desidratação. A pessoa se desidrata, pode ter dor também. Nas mulheres, durante o período menstrual, tem a perda sanguínea, aí faz com que o desequilíbrio seja maior também, e aí passa a ter dor pela dificuldade que o organismo tem da utilização daquela pouca hemoglobina que não está alterada, da hemoglobina que não é AS, né? Fenômenos também ocorrem, fenômenos álgicos, quando você tem ansiedade, estresse. Tem gente que tem anemia falciforme, quando está estressada, brigou, corintiano, tem algum corintiano aqui? Não? Só futebol aqui, não. Não? Então o pessoal vai no futebol, ou tem uma coisa mais ansiosa, né? Eu tenho uma queda pelo Fluminense lá no Rio, está jogando hoje com o Palmeiras. Uma coisa meio não explicável, mas... Então o pessoal sente qualquer coisa em termos de ansiedade, preocupação, estresse, isso pode desencadear a crise álgica da dor que vem a anemia falciforme. Interessante isso. Outra manifestação também da anemia falciforme são as infecções. A crise álgica, as dores, constituem o sintoma mais comum, mas o que mata mesmo a anemia falciforme é a infecção. E infecção a partir de diminuição da resistência do organismo. E essas infecções geralmente são infecções pulmonares, infecções de garganta e também infecções ósseas, então quadro de osteomielite. É muito comum. Tem um quadro também da anemia falciforme que tem até muito a ver com a minha especialidade, que eu sou cardiologista, que é uma dor no peito. Como a anemia falciforme ela causa obstrução nos pequenos vasos, causa obstrução também nas coronárias. Então, fecha a coronária, então dá angina, dá dor no peito, e tem uma relação com uma coisa que a gente chama que é síndrome torácica aguda. Às vezes a pessoa também é falciforme e muitas das vezes jovem, tem a dor no peito, altera eletro, e é muito difícil chegar no pronto-socorro uma pessoa de 20, 25 anos e o médico lá pensar que aquela pessoa pode estar infartando.